noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 3. Colossenses 3, o texto que nós vamos ler será ali do versículo 1 até o versículo 4. Eu não sei como no dia de hoje você chega aqui no culto, como até o momento foi o seu ano, as coisas que aconteceram, que problemas ali circundaram a sua vida, que dificuldades você enfrentou, quais foram as batalhas que apareceram diante de você. É impossível que todos tenham ciência de tudo, mas em algum momento, talvez, algo que é próximo da nossa realidade, algo que talvez seja comum à experiência de todos, em algum momento, diante de tudo isso, diante dos problemas e coisas que aconteceram nessa semana, nas coisas que você enfrentou durante o ano, em algum momento talvez você tenha menosprezado a divindade de Cristo, você tenha diminuído o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, com as dúvidas, talvez com a murmuração, talvez no caminhar que você tem enfrentado, você tentou descobrir ou procurar algum caminho espiritual superior, barganhando com Deus através das suas obras, ou tentando buscar alguma nova revelação, entender, observando o que se passa no mundo, tentando acumular e absorver aquilo que o mundo oferece, tentando incrementar o seu caminhar espiritual, seguindo talvez até mesmo algum pensamento, atitude supersticiosa, ou talvez até aqui você tenha deixado de lado a sua espiritualidade, caminhando bem devagar, quase parando, deixando de buscar as coisas que realmente importam. Talvez você se deixou atrair por revelações ou coisas do mundo. É difícil e impossível para eu saber o que se passa no coração, na mente, quais foram as experiências. Mas todas essas dificuldades, tentações são comuns ao nosso coração. Nós podemos, às vezes sim, com a murmuração, estar negando o poder do nosso Deus, negando a sua divindade, com o nosso coração orgulhoso, tentando caminhar de forma autossuficiente, querendo negar a soberania do nosso Deus, não querendo nos submeter à sua vontade. Isso é comum ao nosso coração, é tentação que nós enfrentamos. Mas agora, quando nós vamos para a carta de Colossenses, Paulo, ele tem a intenção de desmascarar todas essas tentações, todas essas falsas filosofias e pensamentos do nosso coração, tudo aquilo que é possível seduzir a nossa mente, tudo aquilo que pode ameaçar a integridade do nosso caminhar diante de Deus, tudo aquilo que pode ameaçar a integridade da igreja, da nossa identidade em Cristo, com alguma possível profundidade, com alguma aparente devoção. Tudo isso é enterrado aqui pelos argumentos de Paulo, por aquilo que ele apresenta e revela da própria pessoa de Cristo, da sua suficiência. Quando nós vamos aqui para a carta de Colossenses, a gente percebe que a igreja lida com algumas heresias, pensamentos filosóficos, autossuficientes, com um certo intelectualismo. Eles são tentados a seguir tradições humanas, religiosidade. Eles são tentados a crer em algum tipo de superstição, em alguma existência mística além de Cristo. Eles são tentados a viver novamente sobre a autoridade de alguma lei, regra, algo que possa
sobrepujar o coração humano, as tentações, o pecado, algo que foge do poder de Cristo, algo que é buscado em outro lugar senão em Cristo. Mas Paulo, ele quer deixar claro a superioridade do nosso Senhor, o seu poder, a sua divindade, e como somente nele é possível a vida, e como somente naquele que estabeleceu todas as coisas, que é antes de todas as coisas, aquele em que tudo subsiste, pode conduzir as nossas vidas. Então chegamos aqui em Colossenses 3, um momento de transição, um momento onde Paulo, ele após lidar com doutrina, após esclarecer e conduzir o pensamento dos colossenses a um entendimento bíblico, ele resulta na prática. E aqui onde ele começa a orientar a vida prática cristã para a igreja de Colossos. Então vamos ler Colossenses 3, verso 1 a 4, que diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Depois de Paulo apontar quão falaciosas são as mentiras, as heresias que estavam entrando na igreja, Paulo tem como objetivo não só defender a fé, não só defender a integridade da igreja, a nossa identidade em Cristo, o nosso entendimento da pessoa e o poder de Cristo, mas o que ele quer promover a partir desse momento é uma devoção exclusiva a Cristo, aquele que é o cabeça da igreja. A heresia com que Paulo lida, a todas as heresias aqui que permeiam a carta de Colossenses, as ideologias que nós encontramos no mundo, o nosso próprio coração, eles por diversas vezes reduzem a pessoa do Salvador apenas mais uma revelação imaginária, negam o seu real poder, negam quem ele realmente é, em que posição ele nos coloca. E se os crentes de Colossos, se nós, como crentes em Cristo, nos permitir ser levados por esse entendimento, por essas heresias, não vai haver razão nenhuma para que a gente se submeta ao senhorio absoluto de Cristo. Se o nosso coração por algum momento é seduzido, se nossa mente em algum momento é enganada, se nós nos permitimos caminhar dessa forma, não vamos nos submeter a Ele. Por isso, depois de Paulo demonstrar a divindade de Cristo, de destacar a sua supremacia, ele quer incitar a igreja de Colosso, ele quer mover a igreja a andar em total sujeição a Cristo. Ele vai destacar modos visíveis, manifestações visíveis daqueles que andam submissos a Cristo, daqueles que entendem o seu senhorio, a sua supremacia. E Paulo, ele sempre trata da realidade cristã, da nossa vida, usando duas formas verbais. Ele usa sempre um indicativo e um imperativo. Ele vai apresentar a nossa posição em Cristo, e no texto que nós lemos aqui, ele vai falar que nós somos mortos, estamos mortos, que nós somos ressuscitados, que nós temos uma vida, a glória escondida, que ainda há de ser revelada. Mais à frente, no texto de Colossenses, e como ele também usa em Efésios, ele diz que nós somos despidos do velho homem e caminhamos para ser renovados à imagem do nosso Criador, sempre revelando essa nossa posição,
a nossa identidade, qual é a nossa realidade quando estamos em Cristo. E fala através do imperativo do nosso dever, já que nos encontramos nessa posição, já que temos um compromisso em Cristo, qual é a nossa tarefa, como o nosso caminhar ele vai ser caracterizado. Nós devemos procurar e fixar os nossos pensamentos no alto. Nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, nos livrar das práticas que caracterizam um coração que não é regenerado, que não se permite ser tratado. Nós precisamos tornar a nossa experiência diária aquilo que nós já somos e temos na nossa posição em Cristo. Então, no ápice de toda, e na conclusão aqui de Paulo, depois de expor toda a doutrina, ele vai alistar formas que nós devemos proceder. Ele vai deixar claro a atitude que reflete a nossa submissão em Cristo. Quem adota a percepção e entende a real divindade de Cristo, vive de uma forma diferente, visualmente perceptível, ela é diferente. Vocês ressuscitaram com Cristo, então os crentes têm uma nova vida. Cristo ele está assentado à direita de Deus, então isso nos leva a entender que é de direito dele ter honra, que ele reina, que ele é soberano, que é devida a ele toda sujeição. E o que nós encontramos a partir de agora é um entendimento de que nós temos sim uma vida terrena, mas uma vida que é orientada pelo alto. A partir de Cristo e pelo que nós somos em Cristo, nós orientamos a nossa vida. Nós vivemos entre o céu e a terra, mas não em conformidade com a terra, não assimilando, absorvendo o que o mundo nos passa, o que o mundo dita, mas sim aquilo que realmente importa às nossas vidas, aquilo que realmente nos ensina sobre quem somos em Cristo. Vivemos experimentando um já da glória que Deus vai compartilhar, que nós vamos experimentar em plenitude no futuro, mas vivemos na terra, vivemos uma vida terrena, que é necessária ser orientada. Por isso Paulo, enxergando a dificuldade da igreja, vendo os perigos que ela corre, ele vem orientar. E conhecendo o nosso coração, o quanto ele é facilmente seduzido, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa luta diária com a realidade desse mundo que jaz no maligno, precisamos sim orientar o nosso coração, orientar a nossa mente, entender, discernir como é uma vida espiritual orientada pelo alto, orientada pela nossa posição em Cristo. E Paulo ele vai deixar orientações claras aqui, logo no início do capítulo 3, de como é essa vida orientada pelo alto, de como nós caracterizamos esse nosso novo caminhar, essa nova vida de quem morreu com Cristo e também ressuscitou com Ele. A nossa vida em Cristo se trata de buscar as coisas que são do alto, de nos empenhar em procurar de forma diligente aquilo que é do alto. Fato inegável para aqueles que creem no Senhor é que nós rompemos com todo o sistema do mundo, com todo o sistema pagão, com todo o sistema de ideologia e crenças e comportamentos que pertencem ao mundo. Nós não temos mais ligação nenhuma, não partilhamos, não nos identificamos com isso, porque a nossa vida não é mais aqui. Nós não pertencemos
Mas aqui a vida terrena, nós pertencemos a uma vida celeste, temos uma identidade celeste, temos um lar celeste nos aguardando, e tudo o que diz a respeito do mundo deve ser abandonado. A nossa vida, ela passa a ser nutrida e moldada somente pelo nosso Senhor, orientada somente por Ele. Nós vivemos buscando aquilo que é no alto. A implicação básica disso é que o nosso dever, o nosso caminhar, aquilo que é imposto à nossa vida, é buscar as coisas do alto onde Cristo está, deixando de nos preocupar com uma religiosidade mecânica, deixando de observar as ideologias do mundo, aquilo que se baseia em preceitos e observações humanas. Deixamos de observar e buscar as coisas que são meramente terrenas e que são passageiras, para observar aquilo que é eterno, importante, aquilo que sustenta e mantém a nossa vida. O que Paulo, ele quer que a igreja em Colosso entenda, o que é necessário a nós entender, é que precisamos buscar uma piedade que não é fundamentada, não é baseada naquilo que é perceptível ou na percepção humana, mas sim nos padrões celestes, mas sim naquilo que Cristo estabeleceu como uma real piedade. Uma piedade que é nascida do coração de Deus, que está ligada a valores eternos e não aquilo que é passageiro. Desfrutar da nossa vida na terra, pensando em Cristo que vive no céu. Se nós pensamos e vivemos essa vida ressurreta que o crente participa, é a vida de Cristo, e se Cristo, ele vive no céu, logo, inegavelmente, a nossa vida, ela deve ser pautada pelo alto. O que Paulo está colocando aqui é uma conclusão lógica, básica, de uma vida convertida, daquele que entende quem Cristo é. Buscar as coisas que dizem a respeito do nosso Senhor. Esses são os contornos visíveis de toda a nossa vida piedosa, de todo o nosso caminhar em Cristo. Tudo é pautado por buscar as coisas do alto, por buscar uma piedade direcionada, pautada, definida pelo nosso Senhor. Quando Paulo ele diz, quando a gente buscar as coisas do alto, ele complementa essa ideia com onde Cristo está assentado. E essa ideia, essa expressão, na verdade, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ela aparece nos Salmos, onde define ali a posição do Messias, onde Cristo está assentado. É um lugar que está reservado ao Messias, ao Cristo, ao Santo de Israel. E Jesus mesmo usou esse texto para defender a sua natureza, a sua divindade, para defender que ele era o Cristo. Pedro usou isso na pregação de Pentecoste para associar o Salmo a Cristo e apresentar ele como Messias. Jesus diz aos seus opositores que a prova de que ele era o Cristo seria apresentada quando eles testemunhassem que ele estava assentado à direita de Deus. E em alguns contextos, quando nós olhamos essa expressão de que Cristo está assentado à direita de Deus, é para que a gente possa entender
que toda a obra redentora, tudo que era necessário para a redenção do homem, para que o homem fosse salvo, tudo foi feito, a obra está concluída, nós temos uma salvação garantida, e agora Cristo, ele se assenta à direita de Deus com todo o seu trabalho feito. A imagem que nós temos e que nós devemos entender aqui quando vemos essa expressão é de que Cristo, ele está lá também para interceder pelas nossas vidas. Ele intercede pela vida dos crentes, ele realiza ali a sua função sacerdotal. Mas na maior parte das vezes, quando nós encontramos essa expressão, é somente para exaltar a Cristo. É somente para exaltar a pessoa de Cristo, a sua obra, após a humilhação terrena pela qual ele passou. É somente para apontar a posição elevada que ele está, após a gente testemunhar a sua obra e o sofrimento ao qual ele foi exposto. É somente para que a soberania dele seja apontada, para que a sua divindade seja percebida, e para que a gente entenda que ele é Senhor sobre tudo, ele é Senhor sobre o universo, ele é Senhor sobre as nossas vidas, e o que a gente deve a ele é submissão. É nessa posição que nos encontramos. O objetivo de Paulo, quando ele fala buscar as coisas do alto, o lugar onde Cristo está, é somente para inspirar essa nossa devoção, a honra, a obediência exclusiva a Ele, porque Ele ocupa a posição de honra, Ele é o Senhor soberano, Ele é o Salvador. E uma vez que Paulo, ele lida aqui justamente com heresias que tentam diminuir a pessoa de Cristo, que reduzem a sua santidade, a sua divindade a uma mera expressão supersticiosa. Paulo, ele vê como necessário incentivar, inspirar essa devoção em Cristo. É necessário, então, nos lembrar que, enquanto vivemos a nossa vida terrena, vivemos aqui, experimentamos dificuldades, lutas, lidamos com as coisas aqui da terra, que pertencem à terra, mas tudo vai ser orientado pelos padrões celestes, padrões que Cristo estabeleceu para a nossa vida. Nada que pertence ao mundo, nada que venha das ideologias do mundo, deve participar ou orientar a nossa vida. Seja no nosso trabalho, principalmente na nossa vida espiritual. Nós cortamos a relação com tudo isso para que todas as coisas, todas as áreas da nossa vida sejam direcionadas por Cristo, pelas coisas do alto, pelo padrão de piedade que Ele estabelece. Um padrão que Ele estabeleceu, um padrão alto, difícil de alcançarmos, mas que Ele também provê todo o necessário para que a gente alcance o seu padrão, para que a gente alcance e possa caminhar a nossa caminhada ali de santificação. É isso que Pedro ele vai afirmar em sua segunda carta, quando ele diz que todo, pelo seu divino poder do nosso Deus, todo o necessário para que a gente tenha vida e piedade foi provido através de Cristo, através do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Mas Ele estabeleceu, Ele concede, a nossa vida é orientada por Ele, não pelas coisas que pertencem ao mundo. Quando a nossa mente ela é seduzida pela ganância, ela é seduzida por sustentar aquilo que é atraente aos olhos, por buscar isso, a gente vai deixando de perceber o brilho
em que a cruz tem, deixando de perceber a glória que está reservada para a gente no futuro. O primeiro destaque, a primeira orientação que Paulo dá, depois dele estabelecer a doutrina, depois dele orientar o pensamento da igreja, depois dele orientar a supremacia de Cristo, o seu poder, é fazer com que eles percebam que é necessário cortar relações com o mundo e buscar somente a orientação e os padrões que estão no alto. E quando nós seguimos o texto, Paulo ele vai renovar essa admoestação no sentido de que a gente deve priorizar as coisas do alto. Não é somente buscar, mas manter, assimilar, entender, abraçar esses padrões. Não é somente ter um leve discernimento sobre qual é a vontade do nosso Deus. Não é somente ter um breve conhecimento sobre a sua palavra, mas é sustentar isso no nosso coração, entender tudo o que ele ensina, toda a sua palavra, é abraçar esse padrão do alto para a nossa vida como prioridade. Ele vai realçar os pensamentos do crente, dando a entender que tudo o que é do alto, tudo o que pertence ao nosso Deus deve ocupar o nosso pensamento. É óbvio que isso na prática é impossível. A gente conseguir meditar completamente, continuamente sobre as realidades espirituais. A gente está lidando com diversas coisas. Mas não é isso que Paulo ele quer destacar. Ele quer destacar que todo o nosso universo mental, espiritual, todas as coisas com as quais a gente lida, ele vai ser ordenado pelas coisas celestes. Não pelos fatores comuns da vida, não pelos fatores comuns a este mundo, mas todas as coisas da nossa vida vão ser consideradas a partir da relação que nós temos com o mundo espiritual, com o padrão do nosso Deus. A gente deve lidar com todos os dilemas, sejam pessoais, familiares, com todos os problemas profissionais, com todos os assuntos éticos que nós temos, tudo levando em conta a verdade de quem nós somos e onde nós estamos, a posição que nós ocupamos em Cristo. Uma realidade palpável, apesar de que não visível, a realidade espiritual que nós experimentamos desde já. O que Paulo quer fazer é com que a igreja reflita sobre o que é realmente importante, o que é determinante no modo como nós vivemos agora. É buscar as coisas do alto, é sustentar e manter no nosso coração os padrões que o nosso Deus estabeleceu. Buscar e manter a piedade que nós devemos buscar nele. E Paulo ele vai apontar não somente a realidade necessária que nós devemos buscar para a nossa vida, de manter os pensamentos naquilo que é do alto, mas ele também apresenta o pensamento oposto ao se viver pensando nas coisas do alto. Há uma vida que pensa nas coisas terrenas. Há uma vida que percebe e que tem como importante tudo aquilo que o corpo pode sentir, toda a experiência terrena, uma vida que não quer receber qualquer influência espiritual, uma vida que não é pautada por qualquer pensamento de que existe um Deus no céu que há de julgar todas
as atitudes humanas. Essa é a atitude oposta de quem tem os olhos fixos em Cristo. Não, ele tem os olhos fixos no mundo e tudo o que importa é comer, beber, se alegrar. Tudo o que importa é se preocupar com os prazeres ilusórios, com o sucesso material. E isso se torna os seus alvos supremos, a sua realização necessária e satisfatória para a sua vida. Essa pessoa, ela é orientada e tem os seus pensamentos voltados pelas coisas terrenas. Em Filipenses, Paulo ele vai apresentar um contraste entre o crente e entre o incrédulo, identificando ali que o incrédulo, ele vive como inimigo da cruz, ele tem como seu Deus o próprio estômago. O que eles desejam é os deleites do corpo, com uma fanática devoção por satisfazer os seus prazeres. Paulo ele descreve em Efésios 4 que os filhos da desobediência se entregaram com avidez a toda sorte de impureza, que tem o seu entendimento obscurecido. Eles só pensam no mundo, só pensam nos prazeres. Eles se empenham em todo momento a satisfazer o seu coração. Eles desenvolvem uma ética distorcida. Eles passam a se orgulhar daquilo que é vergonhoso. E a raiz de toda essa atitude, a raiz do problema, a raiz desse coração que frutifica algo que é podre, é pessoas que só pensam nas coisas terrenas. Aqueles que adotam a filosofia própria, aqueles que absorvem ideologias do mundo, aqueles que orientam a sua vida espiritual não pelas coisas importantes, reais e definidas pelo nosso Deus, mas distorcidas. Aqueles que adotam a mesma filosofia do mundo, uma vida própria dos incrédulos. Essa pessoa tem os pensamentos presos e voltados para aquilo que é terreno. Quando nós nutrimos no nosso coração amores pelas coisas do mundo, amores pelas coisas deste século, quando a gente se sente encantado por aquilo que o mundo pode oferecer, quando a gente sente o nosso coração seduzido por satisfazer as suas vontades imediatas, sem considerar a nossa vida de santificação diante do Senhor, quando a gente está preocupado com as promessas do mundo, logo a gente vai viver de acordo com esses anseios, a gente vai se distanciar de uma conduta reta, santa, piedosa, ditada pelo nosso Deus, que é a sua vontade para nós. Logo nós vamos deixar de buscar as coisas do alto, de discernir a vontade de Deus, e muito menos vamos manter isso no nosso coração. E quanto mais a gente esvaziar o sentido da cruz, o sentido do céu, quanto mais a gente esvaziar o nosso desejo pela glória futura, mais o nosso coração vai buscar as coisas vazias da terra. O caminho que Paulo estabelece, o contorno ali da nossa vida cristã, uma vida orientada pelas coisas do alto, é ditada por buscar as coisas do alto, por buscar na palavra, na revelação suficiente no nosso Deus, a orientação para a nossa vida. É por manter os nossos olhos fixos no nosso Senhor, na cruz, na sua glória. É por revelar o nosso coração, um coração que é submisso à sua vontade soberana. Essa é uma vida terrena, mas que é orientada pelo alto. E
quando a gente segue o texto, Paulo ele vai prosseguir com a sua admoestação e ele vai reforçar uma característica diferente da vida do cristão, mas com alguma variação. Ele vai novamente trazer o entendimento da morte, pois vocês morreram em Cristo. Mas agora o que ele quer destacar é que o cristão ele tem uma vida escondida com Cristo. E quando nós olhamos essa expressão, nós podemos entender de diversas formas. A gente pode entender esse esconder ligado à ideia de morte que Paulo apresenta, como se a nossa vida ela foi sepultada em Cristo. Algum tipo de sepultamento celeste, onde o velho homem ele foi morto. Nós podemos entender isso aqui a partir da ideia de proteção, de que a nossa vida está guardada em Cristo e nenhum mal, nada que venha tentar atingir a nossa vida realmente vai nos alcançar, pois ela está protegida em Cristo, guardada por Deus, sendo impossível que qualquer ameaça possa destruir a nossa vida. Nós podemos entender que Paulo ele está falando de uma vida gloriosa que pertence ao crente e que ainda há de ser revelada. Toda vez que nós encontramos essa palavra, essa expressão no Novo Testamento, a maioria das vezes, na verdade, está sempre ligada a algo que somente Deus pode revelar. Algo escondido, algo guardado, alguma verdade oculta, que somente Deus pode trazer à luz. E quando nós olhamos para esse texto, inclusive com o versículo seguinte, essa parece ser a ideia que Paulo quer apresentar. Nós temos uma vida terrena e temos uma vida que ela não pode ser vivida de forma completa, experimentada de forma completa. Ela permanece escondida aos olhos de todos. Ela permanece escondida em Cristo, mas em algum momento Deus vai revelar essa glória, essa vida que nós temos garantida em Cristo. Paulo, nós olhando aqui o texto, nós conectamos essa ideia, essa conexão aqui. Então, o que Paulo ele quer que a igreja em Colosso entenda, o que é necessário a nossa vida e ao nosso coração entender, é que nós mantemos o pensamento nas coisas do alto, pois nós morremos e a nossa vida está escondida, guardada, protegida em Cristo. Nós aguardamos aquilo que Cristo há de fazer, aquilo que Deus há de revelar, a obra que Ele irá concluir na nossa vida. Se hoje a glória que nós percebemos, ela está escondida, nós precisamos entender a partir desse texto que essa não é uma condição definitiva à nossa vida. Não, Deus há de revelar enquanto nós aguardamos, enquanto nós esperamos a sua ação, enquanto esperamos que Ele nos alcance, que Ele revele a sua vontade, que Ele revele a sua glória, que há de ser manifestada junto com Cristo na sua segunda vinda. O nosso Senhor, Ele há de se manifestar. Paulo, ele faz uma alusão clara a isso. E nesse momento, nós também seremos manifestados com Ele. E outras passagens do Novo Testamento dão
a entender de que nós participamos dessa glória. De novo, olhando para 2 Pedro, ele vai falar de que Deus nos tornou participantes da sua obra, participantes da sua glória. Um dia nós dividiremos ali com Ele a glória, nós experimentaremos com Ele de forma plena a sua presença, a nossa vida com Ele, viveremos eternamente diante do nosso Deus. Nós teremos um corpo remido, um corpo que não mais vai estar sujeito às fraquezas desse mundo, que não vai estar mais sujeito ao pecado, pelo contrário, ele vai ser refeito, ele vai ser revestido de incorruptibilidade. Nós não vamos mais pecar, nós vamos experimentar uma vida eterna com o nosso Deus, em um lugar que Ele nos reservou e onde não vai haver dor, um lugar mantido e preenchido plenamente pela sua glória. Essa é a nossa vida, é como nós orientamos o nosso caminhar. Depois de tudo que nós enfrentamos, depois das lutas que nós tivemos durante a semana, com as coisas que iremos enfrentar, as batalhas que vamos travar, em todos os momentos, a nossa vida, ela precisa ser orientada dessa forma, buscando as coisas do alto, mantendo, sustentando a verdade no Senhor, sustentando as coisas do alto no nosso coração, entendendo, abraçando e aguardando com paciência e esperança que Deus, Ele complete a sua obra. Essa é a nossa realidade espiritual. Esse é o necessário para que a gente oriente a nossa vida terrena. Não vivemos olhando e percebendo as coisas dessa terra, mas sempre olhando para as coisas do alto, ditando a nossa vida espiritual não por ensinamentos ou percepção humana, mas pelo próprio padrão que nosso Deus estabeleceu. Uma vida piedosa nele, não ditada aqui e experimentada pelas mesmas heresias com que Paulo ele vai lidar. Onde pessoas vão tentar enganar com argumentos convincentes, como ele diz no versículo 4, não sendo escravizados por filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios desse mundo, como ele também diz no versículo 8 do capítulo 2, não nos permitindo ter prazer numa falsa humildade e numa adoração falsa a anjos que nos impeça de alcançar o prêmio, não querendo nos submeter a regras que têm aparência de sabedoria, mas com a sua pretensa religiosidade, com a sua falsa doutrina, com a sua falsa humildade e severidade não produzem nenhuma piedade no nosso coração. É com essas heresias que Paulo lida, e essas tentações que o nosso coração está sujeito, nós lidamos com ela, orientando a nossa vida a buscar as coisas do alto, a manter e sustentar isso no nosso coração, aguardando esperançosamente a glória que Deus há de revelar, a glória que nós vamos experimentar na segunda vinda do nosso Deus, Cristo, nosso Salvador. Vamos orar.